Se você está em dúvida entre comprar um imóvel à vista ou entrar em um financiamento imobiliário e investir esses recursos, fica aqui comigo que nesse vídeo eu vou tentar te dar uma luz. Mas antes de mais nada, saudações, meu nome é Ricardo Schweitzer, eu sou economista, analista de investimentos, consultor e investidor profissional, atuo no mercado há quase 20 anos e neste espaço me proponho a trazer uma discussão altamente qualificada sobre economia, finanças e investimentos. Se estes são temas que interessam a você, invista em você mesmo inscrevendo-se neste canal, eu tenho a mais absoluta certeza esta decisão lhe trará excelentes proventos. Muito bem, o cenário com o qual nós vamos trabalhar hoje é o seguinte: você tem os seus investimentos, ou você tem uma determinada soma de dinheiro, e de outro lado você deseja adquirir um imóvel. E então você se depara com o seguinte dilema: liquido meus investimentos e adquiro esse imóvel à vista, ou mantenho os meus investimentos e entro em um financiamento para pagar esse imóvel ao longo de 20, 25, 30 anos. O que faz mais sentido, sob quais circunstâncias e como tomar esta decisão? Sobre isso que a gente vai se ocupar de agora em diante. Outra pergunta que me fazem bastante é em quais circunstâncias vale mais a pena comprar ou alugar um imóvel. Se é esse o seu interesse, este vídeo não é sobre isso, porém eu vou gravar um vídeo sobre isso também e quando ele estiver disponível ele vai aparecer no card aqui ao lado. E se esse é o seu caso, comenta aqui embaixo comprar ou alugar, porque eu sei que existem pessoas interessadas nesse tema e eu coloco essa gravação mais à frente na minha lista de prioridades. Então vamos lá. Primeiro um pouco de teoria, depois aplicação prática. Acompanha meu raciocínio aqui no quadro branco. Primeiro eu preciso que você entenda rapidamente a noção de fluxo de caixa e de taxa interna de retorno. Um fluxo de caixa nada mais é do que uma sucessão de entradas ou saídas de caixa em função de um investimento ou um dispêndio ou qualquer coisa do gênero. Então imagina, por exemplo, deixa eu ver aqui, a gente está em 2024, aí a gente vai ter 2025, depois 2026, 27, depois 28, 29. Vamos imaginar aqui 5 anos, tá? Digamos que no primeiro ano eu fiz um investimento de 100, então eu vou colocar aqui menos 100. A partir de 2025, esse investimento que eu fiz de 100, ele vai me gerar um fluxo positivo de 10. Ou seja, eu vou receber 10 em 25, eu vou receber mais 10 em 26, mais 10 em 27, mais 10 em 28 e assim por diante. Quando a gente pega esses fluxos e a gente via uma série de operações matemáticas, a gente determina o que se chama de taxa interna de retorno, a gente chega à conclusão de que este investimento oferece um retorno equivalente a 10% ao ano, que fica bastante evidenciado aqui pelo valor inicial e pelos fluxos que ele gera a cada ano que passa. E da mesma forma que a gente consegue medir a taxa de um fluxo, a gente consegue comparar essa taxa com a taxa de um outro fluxo. Então, digamos, por exemplo, que a gente tenha o fluxo A e a gente tenha o fluxo B. Eles vão começar iguais. Os dois envolvem uma saída de 100. Só que a partir do segundo ano eles são diferentes. No caso do fluxo A, a gente vai ter 10, 10, 10, 10 e assim por diante. Enquanto no fluxo B, a gente vai ter 13, 13, 13, 13 e assim por diante. Eu estou assumindo fluxos infinitos só para facilitar a nossa vida, mas grosseiramente falando, você vai ter aqui uma taxa interna de retorno I de 10% ao ano, e aqui você vai ter uma taxa interna de retorno de 13% ao ano. Consequentemente, assumindo que em todos os demais aspectos esses fluxos são idênticos ou pelo menos comparáveis, a gente chega à conclusão de que o resultado do fluxo B é melhor do que o resultado do fluxo A. E compreendendo esse raciocínio, a gente chega à conclusão que a melhor alternativa entre comprar um imóvel à vista ou financiá-lo e manter o capital investido vai depender das taxas de retorno de cada uma dessas alternativas. Ou seja, o fluxo que gerar uma taxa interna de retorno superior será a melhor alternativa entre as duas coisas. Se ficou confuso, vamos para um exemplo prático agora. De um lado, a gente vai assumir um fluxo A, onde você liquidou seus investimentos e pagou o imóvel. Digamos que a gente esteja falando de um imóvel de, sei lá, 500 mil reais. Aí você vai lá, no momento zero, você 500 mil.
E basicamente o seu fluxo é esse. A sua alternativa B, ela consiste em manter os investimentos. Digamos, por exemplo, que esses 500 mil gerem para você equivalente a 10% ao ano. Então, eles estão investidos, tá? Consequentemente, você vai ter um fluxo de 50, um fluxo de 50, um fluxo de 50. Na verdade, mais, porque provavelmente você vai reinvestir os valores. Mas aqui, só por simplicidade, eu estou imaginando uma realidade de juros simples. Depois a gente sofistica isso aqui. E você vai ter, por outro lado, os desembolsos do seu financiamento imobiliário. De que tamanho serão esses desembolsos? Vai depender fundamentalmente da taxa, do prazo e também da modalidade de financiamento. Mas conceitualmente o que a gente quer identificar aqui é se este fluxo gera uma taxa interna de retorno melhor do que este fluxo aqui. Então agora vamos para um exemplo numérico. Aqui nós temos uma simulação de um financiamento de 500 mil reais. A taxa eu defini aqui um custo efetivo total de 10% ao ano, tá? E eu estou trabalhando com um prazo de 20 anos. Embora os pagamentos sejam mensais, por uma questão de simplicidade, para nossa demonstração aqui, eu estou assumindo os fluxos em termos anuais. Vai dar praticamente na mesma, tá? Vai gerar alguma diferencinha no outro sistema de pagamentos que é o saque. Mas aqui, grosseiramente falando, a gente está falando da mesma coisa, tá? Então, você começa, né, no período zero com um saldo de 500 mil e você vai ao longo de todo o financiamento pagar uma anuidade, aqui nesse caso, né, fixa de 58.730. Esta anuidade vai fazer com que o seu saldo devedor ele vá reduzindo ao longo do tempo. Então, você tinha 500 mil de dívida, ao longo de um ano, como é 10%, gerou 50 mil de juros, você pagou uma parcela de 58.730, então você pagou 50 mil de juros mais uma amortização de 8.730, que foi enquanto diminuiu o seu saldo devedor. 500 menos 491.270 é exatamente 8.730. No ano seguinte, você tem 10% sobre 491.270, então 49.127. Você pagou os mesmos 58.730, então a amortização foi um pouco maior, 9.603. Agora o seu saldo é 481. E ele vai reduzindo gradualmente até que ao final lá do 20º ano, o seu saldo chega a zero. Assim funciona o cronograma Price, onde você tem a parcela fixa e o que vai mudando ao longo do tempo são os montantes de juros e amortização. No sistema saque é um pouquinho diferente, tá? No sistema saque a sua amortização vai ser constante. Consequentemente, você vai sair de 500 mil reais. Os juros serão sobre 500 mil reais, então são 50 mil, que a gente está trabalhando com 10% ao ano. E como a amortização é constante, a amortização nesse caso aqui, ao longo de 20 anos, 500 mil vai ser 25 mil por ano. Então a sua parcela vai ser 50 mais 25, 75 mil por ano. O saldo caiu para 475. No ano seguinte, o juro é 47.500 e não mais 50. A sua amortização continua sendo 25 mil. Agora a sua anuidade de 72.500. O saldo final caiu para 450. E assim sucessivamente as parcelas vão reduzindo ao longo do tempo. Nos dois casos, ao final de um prazo de 20 anos, você chega a zero, né? Só que tem uma diferença. Aqui você vai ter pago, em termos nominais, um pouco a mais. E eu quero que você veja isto. Aqui você terá pago 1.174.596, enquanto aqui você terá pago 1.025.000. E este aspecto, especificamente, essa diferença entre o cronograma Price e o cronograma saque, frequentemente leva as pessoas a acreditar que o saque ele é incondicionalmente menor, porque no final das contas você pagou menos juros ao longo do tempo. Só que isso tem um custo que vai ficar bastante demonstrado na nossa próxima etapa,
que é o valor do dinheiro no tempo. No cronograma saque, você começa com desembolsos muito maiores, o que significa que você precisa abrir mão deste dinheiro estar em outra coisa, estar em outro lugar, como por exemplo, investido. E quando a gente fala de investimentos, a gente tem obviamente o tempo ou a nosso favor ou contra nós, dependendo da posição que a gente está. E o que nós precisamos fazer é comparar esses fluxos de dispêndios com o financiamento, com os fluxos que nós teríamos simultaneamente caso estivéssemos investindo esses recursos. E é isso que a gente vai fazer agora. Primeiramente, uma demonstração banal. Mesma tabela, mesmo valor, mesmo prazo, mesma taxa no financiamento, custo efetivo total. Esse aqui é o perfil do sistema Price que a gente acabou de ver. Digamos que, paralelamente, você tem um investimento do mesmo valor. 500 mil, 20 anos, taxa de 10% ao ano. Eu já adianto, aqui eu estou assumindo que o investimento é isento de IR, mas depois a gente vai fazer uma simulação com IR. O que a gente vai ter aqui, basicamente, se de um lado você tem, no caso do Price, a parcela constante ao longo do tempo, o saldo devedor, sobre ele incidindo 10% ao ano, e aqui, por sua vez, você tem um recurso que equivale ao saldo devedor e uma taxa que incide sobre ele dos mesmos 10% ao ano, vai dar a mesma coisa, né? O seu rendimento no primeiro ano vai ser de 50 mil, que é o mesmo valor dos juros que ocorreram no seu financiamento. Você vai ter um saldo bruto de 550 e quando você resgatar isso aqui no valor da sua anuidade, 58.730 contra 58.730, você vai ter um saldo final de 491.270, que é o mesmo valor de lá. De forma que, ao final de um período de 20 anos, os dois fluxos vão ser zero, ou seja, não faz diferença nenhuma. Quando a gente vai aqui para o cenário da saque, a gente vai ter rigorosamente a mesma coisa. Seu saldo após o pagamento da primeira anuidade no financiamento é 475, o seu saldo no pagamento após a primeira anuidade do financiamento nos investimentos vai ser 475 e assim por diante. O pulo do gato acontece quando a taxa do financiamento é diferente da taxa do investimento. Digamos, por exemplo, que a taxa de retorno dos seus investimentos é de 11% ao ano, ao invés de 10%. Olha o que vai acontecer. No financiamento não mudou nada, né? Você vai ao final do período ter zero de saldo devedor, mas aqui, usando uma taxa de 11 ao invés de uma taxa de 10 e fazendo todos os resgates anuais, lá ao final de tudo, você vai ter um saldo positivo de 260.535. O que significa que, nesse caso em particular, se a taxa de retorno dos seus investimentos é 1 ponto percentual, nesse caso aqui, superior à taxa do seu financiamento, faz sentido você manter os seus investimentos e você fazer o financiamento, porque ao longo de todo o período do financiamento você vai pagar o imóvel e ainda vai sobrar para você 260 mil, que é um pouco mais da metade do valor do imóvel, inclusive. Essa mesma lógica vai valer no caso do saque. Ao final dos 20 anos, você tem o saldo devedor zero e, por outro lado, você vai ter um saldo positivo de 220.553. Ricardo, por que é menor? Exatamente por conta daquele fator que eu mencionei antes. Observe você que até o final do ano 7, aqui, os desembolsos que você faz para pagar as parcelas decrescentes da tabela saque, eles são maiores do que os desembolsos que você tem que fazer frente para arcar com o financiamento na modalidade Price. E como esses recursos que não são resgatados, eles ficam investidos ao longo do tempo, a uma taxa maior do que o financiamento, consequentemente, o seu resultado ele é um pouco mais positivo num financiamento modalidade Price do que num financiamento modalidade saque. Ah, Ricardo, só que no mundo real tem imposto de renda, então não é exatamente assim. É verdade. Um grande número de investimentos tem incidência, né, sobre os seus rendimentos e sobre eventuais ganhos de capital, imposto de renda. Então, eu preparei um exemplo com imposto de renda para você, para a gente entender os efeitos da tributação sobre todo esse raciocínio que a gente acabou de fazer. Vamos lá, 500 mil,
20 anos, 10% ao ano no financiamento, tabela Price, a mesma que você já viu, tabela saque, a mesma que você já viu. A gente vai comparar essas duas tabelas com os investimentos. No caso aqui, 500 mil, 20 anos, taxa de 11% ao ano e sobre os resgates vai incidir um IR de 15%. Eu fiz a matemática aqui, tá? Porque a gente tem que fazer o cálculo da cota para ver quanto de IR sobre cada um dos resgates que vai acontecer e tudo mais. O que vai nos interessar olhar é o final aqui. Enquanto lá no nosso exemplo sem IR, a taxa de 11% já gerava um saldo positivo de 260 mil, no caso da comparação com o resultado do financiamento Price, quando a gente passa a ter IR sobre os rendimentos, isso aqui vira. Fica 245 mil negativo, ou seja, o dinheiro acabaria no ano 16, porque o retorno obtido líquido de impostos não seria suficiente para fazer frente aos resgates. A situação na saque, ela vai ser semelhante, né? Vai ser um pouco mais negativa, inclusive. Você chegaria ao final aí do 20º ano com um saldo negativo de 275.592. Qual é a solução? Você precisa de um maior diferencial de retorno. Aqui estava 11,2, mas enfim, você entendeu o raciocínio. Se você tiver 12% ao ano de retorno, fica positivo, praticamente empata, fica 19.900 positivo no caso da Price e no caso da saque, eu acho que vai ficar negativo ainda fica negativo em 63. Mas se a sua taxa de retorno for de 13% aqui e 13% aqui, o que você vai ter? Você vai ter um resultado positivo de 361 mil contra o financiamento Price e um resultado positivo de 215.572 contra o financiamento saque. O importante aqui não é você se ater tanto aos valores, mas você se ater ao mecanismo. Basicamente, o que nós estamos chegando à conclusão é que a premissa que nós construímos quando olhávamos para a simulação sem imposto de renda, ela se mantém. Ou seja, se a taxa de retorno do investimento for superior ao custo de financiamento, você tem um retorno positivo que justifica que você mantenha os investimentos ao invés de liquidá-los para fazer frente à compra à vista desse imóvel. A diferença fundamental é que, para que a conta vire propositivo em um mundo onde existem os impostos, esse diferencial entre a taxa de juros do financiamento e a taxa de retorno dos seus investimentos precisa ser um pouco maior. E, consequentemente, a avaliação que você tem que fazer é, de um lado, qual é o custo de financiamento que você tem a oportunidade de tomar e, de outro lado, qual é o retorno esperado dos investimentos que você tem. 13% é muito, 13% é pouco. Se você olhar oportunidades em renda fixa de títulos públicos no Brasil hoje, você tem instrumentos que oferecem uma rentabilidade dessa natureza, mas com um detalhe muito importante. Se você olhar aqui, por exemplo, você tem 13,31 no 2027 pré-fixado, 13,06 no pré-fixado 2031. Só que aqui existe um grande problema. O nosso fluxo simulado aqui, ele iria até o ano de 2044, porque a gente está falando de 20 anos. E, obviamente, esses títulos, eles vencem muito antes disso e você não sabe ao certo qual será a taxa que estará disponível no mercado quando você precisar fazer esse reinvestimento. A este risco, a gente dá o nome de risco de reinvestimento de taxa de juros. O que a gente teria de mais próximo seria o Tesouro IPCA mais 2045, que paga IPCA mais 6,68. Para o IPCA 6,68 equivaler a 13%, a gente precisaria de 1,13 dividido por 1,0668. A gente precisaria de uma inflação média de 5,9%. Isso é um pouco puxado para o padrão brasileiro, ainda mais a gente leva em conta que para frente a nossa meta de inflação ela é menor, na verdade, né? Ela converge aí para próximo de 3%. Então, exclusivamente em renda fixa, com estes parâmetros, não me parece uma alternativa tão viável. Porém, contudo e entretanto, a depender da composição da sua carteira de investimentos, se você tiver ali dentro ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários, ações de crescimento, enfim, dependendo da composição do seu portfólio, é possível que você tenha um retorno potencial superior ou igual a 13% ao ano. E, consequentemente, a depender da composição da sua carteira,
pode sim fazer sentido você arcar com o financiamento imobiliário na expectativa de que a taxa de retorno dos seus investimentos se confirme superior ao custo do financiamento, mesmo levando em conta todos os efeitos de imposto de renda. E ainda existe mais um aspecto importante nessa comparação que eu gostaria que você levasse em conta. Já há alguns anos no Brasil, nós temos a possibilidade de fazer a portabilidade do financiamento imobiliário. Digamos que as condições de mercado hoje são tais que você foi lá no seu banco de relacionamento, digamos que seja, sei lá, o Itaú, tá? E você conseguiu uma taxa de financiamento de 10% ao ano. Daqui a alguns anos, eventualmente, o Brasil entra mais uma vez em uma janela favorável do ponto de vista econômico, os juros estão mais baixos, as coisas estão melhores, e é possível contratar um financiamento imobiliário a uma taxa inferior a essa. Por exemplo, alguns anos atrás, eu contratei um financiamento imobiliário do meu antigo apartamento, pagando, se bem me recordo, um custo total de 7,2% ao ano. Qual é o grande pulo do gato? Se você tem um financiamento imobiliário, você pode fazer a portabilidade dele para outra instituição a uma taxa menor, ou mesmo renegociar com a sua própria instituição a uma taxa menor. Ou seja, você não deve assumir a taxa do seu financiamento como definitiva. Porque se você tiver a oportunidade de diminuir essa taxa ao longo do tempo, você pode. Sendo que a recíproca não é verdadeira. Se as condições econômicas pioram, o banco não pode virar para você e renegociar a taxa. Eu acho isso uma opcionalidade muito interessante e que só ocorre no contexto do financiamento imobiliário. Agora, mais recentemente, surgiu no Brasil uma modalidade de financiamento chamada Home Equity, onde basicamente você tem a possibilidade de levantar recursos oferecendo como garantia um imóvel que esteja quitado. Sabe qual é o grande problema do Home Equity? A taxa que as instituições cobram de você são muito maiores do que as taxas do financiamento imobiliário. E, consequentemente, para ele, acaba não valendo tanto a pena. Hoje eu tenho um imóvel quitado que acaba não valendo a pena eu me alavancar uma linha de home equity para investir os recursos decorrentes da compra desse imóvel, justamente porque o diferencial de custo entre as duas taxas é muito alto. Então, essa é mais uma vantagem que eu gostaria que você levasse em conta quando você fosse fazer essa comparação entre se descapitalizar, entre desfazer os seus investimentos ou, por outro lado, optar por um financiamento imobiliário. E se você chegou até aqui, você deve estar se perguntando, tá, Ricardo, e aí? Mas no final das contas, vale a pena ou não? E a resposta que eu tenho que te dar é a resposta de economista. Depende, porque a resposta dependerá do custo do seu financiamento, por um lado, e do outro lado, do retorno dos seus investimentos. A única maneira de determinar isso é fazendo as contas com base na sua realidade. E para que você possa fazer isso, essa planilha que eu usei ao longo desse vídeo está disponível para você baixar e fazer os seus próprios cálculos com as suas próprias estimativas e, consequentemente, chegar a um veredito, chegar a uma decisão final. O link para você ter acesso a esse material está aqui na descrição desse vídeo. E essa é a hora de pedir o seu like para esse vídeo se ele ajudou você a clarear suas ideias a respeito do que fazer nessa situação, nesse dilema. E reforçar mais uma vez o convite, inscreva-se nesse canal se esse tipo de conteúdo agrega para você. Um grande abraço, até a próxima.